Acho que foi. Boa noite, meu nome é Charles Gentil, estamos aqui hoje no programa Chamo Lula. Quero apresentar aqui dois convidados especiais, Manuel Del Rio, advogado, escritor e assessor jurídico da Frente de Luta por Moradia, e Antônio Carlos, membro da Executiva Nacional do Partido da Causa Operária e também professor. É uma honra recebê-los aqui no programa Chamo Lula. Importante, sobretudo, considerando a disposição que ambos têm e a energia e o vigor de lutar, mostrando para muitos jovens que a idade não é absolutamente nenhum impeditivo para a luta. Ao contrário, nos estimula muito, né? Ver os senhores assim com essa disposição, mostrando que a juventude tem que ser aguerrida como vocês. E a gente se inspira nessa luta. Eu quero dizer que nós vamos aqui hoje tratar do tema paranoia anticomunista e a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu quero só lembrar que essa questão do anticomunismo, ela já tem uma história no Brasil, e sempre o anticomunismo ele é utilizado como uma forma de tentar conter as transformações sociais. Mais recentemente, no governo do Bolsonaro, foi colocada a questão da escola sem partido, como se houvesse ali uma tentativa dos socialistas, os comunistas, corromperem os alunos para fazer uma transformação social, os professores enquanto militantes, né? Eu queria perguntar para o doutor Manuel Del Rio, para a gente iniciar esse bate-papo. Manuel Del Rio, como você vê essa questão da escola sem partido, como essa tentativa de um anticomunismo mais recente na história do nosso país, e a forma que a gente precisa lutar contra essa forma de pensamento para defender o Estado Democrático de Direito? Como que você vê a escola sem partido? Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Cumprimentar o companheiro Charles, que está presente aí, o companheiro Antônio Carlos. Uma satisfação estar com vocês aqui e agradecer o convite para participar dessa conversa, que é um tema instigante, né? E um tema também muito antigo, né? Desde que existe o capitalismo, tem esse tema, né? Nós temos, na história do Brasil, as classes dominantes, né? Eles sempre atacaram com muita violência os trabalhadores que procuravam se organizar na política, né? Sempre atacaram, e especialmente no início, esses ataques eram em cima do Partido Comunista e dos comunistas, né? Então, eles pintam os comunistas como o demônio, né? Tá certo? E isso bom, não é só aqui, isso é no mundo inteiro. Você vê que no Vietnã, os Estados Unidos traçaram uma guerra contra o Vietnã e chamava que era um combate aos Vietcongs, né? Vietcongs quer dizer comunista, né? Então, essa guerra contra os comunistas, ela é global, né? E ela, no Brasil, tem uma história, mas é do mundo inteiro, porque, evidentemente, que o comunismo ou o socialismo, ele vai ser a superação do capitalismo, né? E o pessoal que acaba abraçando essa bandeira, o pessoal que pouco conhece, que abraça a propaganda, né, da classe dominante, ele não sabe o que é comunismo, ele não sabe o que é socialismo, né? Então, pintam
Veja bem, pinta que os comunistas vão tirar a casa dele, e aí quem tira a casa dele são os bancos, né? Os banqueiros aqui no capitalismo tira a casa de quem não paga, né? Tá certo? Aí eles defendem a família, fala que os comunistas vão acabar com a família, né? E aí quem acaba com a família são os capitalistas, né? Porque deixa as pessoas desempregadas, deixa as pessoas sem salário, sem condição de sobrevivência, e arrebentam as famílias. Quer dizer, o que eles fazem na prática, eles acusam que os comunistas iriam fazer. Mas é tudo efeito de uma propaganda para afastar a população, especialmente os trabalhadores, né, da luta pelas mudanças sociais, né? Aquilo que você falou muito bem. E essa questão da escola sem partido, ela vem nessa esteira de criar um ambiente para que as pessoas não se vinculem a qualquer forma de luta por direito, por justiça ou por transformação social. E aí a população, como não conhece, não sabe, né, o que é o comunismo, o que é o socialismo, né, ela abraça essa causa, quer dizer, abraça uma causa alheia, né, que vai contra seus próprios interesses, né? Eu falo assim que se as pessoas são tão anticomunistas assim, não devia ir na Praça da República, né? Porque a Praça da República ela é comunista. Porque comunista o que é? É que é comum a todos. Aquilo que é comum às pessoas. Então, a Praça da República é comunista, porque lá todo mundo tem a liberdade de ir na Praça da República, né? Ou, vamos dizer, não vai no Hospital das Clínicas. Então, porque o Hospital das Clínicas é uma instituição comunista, uma vez que todas as pessoas têm acesso ou qualquer outro serviço público, ou as escolas públicas, né, são instituições comunistas, ou seja, que é comum a todos, né? Então, as pessoas que não sabem o que é comunismo, eles abraçam essa questão, e as classes possuidoras sabem trabalhar isso muito bem, que visa afastar os trabalhadores da luta por transformações sociais, né? Eu vejo que é um desafio para nós, para todos nós, trabalhar esse esclarecimento, né? O esclarecimento de que não é bem assim como estão falando, né? E estimular as pessoas a vir nessa luta pela transformação social. Eu acho que eu podia parar por aqui e você continua aí nas suas questões. Perfeito, Manuel. E aproveitando, Antônio Carlos, a deixa aí do Dr. Manuel, a questão da formação como algo importante, né, no nosso mundo globalizado, no mundo em que existe transformações constantes no mundo do trabalho, né, e que a educação, ela não precisa ser só feita, não deve ser só feita para fazer mão de obra, né? A educação, e você, Antônio, é professor, ela tem que construir cidadãos conscientes, né? Como que você vê essa questão, Antônio, da escola sem partido? Você, enquanto professor, chegou a sofrer algum tipo de constrangimento, né? E como que você vê a necessidade de que realmente a escola ela possa cumprir o papel de formar cidadãos e não meramente mão de obra para o mercado de trabalho? Bom, olá, boa noite ao companheiro Charles, ao companheiro Emanuel, a todos os companheiros aí do programa Chama o Lula. Eu estou vendo aí no chat muitos companheiros do PT, dos comitês Lula Livre, e é um prazer estar com vocês aqui para a gente bater esse papo. E aí, nós que estamos aí há 2 dias, né, há poucas horas aí da realização dos atos aí do dia 2 do Fora Bolsonaro. Bom, e eu queria entrar na conversa, né, provocado aí pela colocação do Charles, né, sobre o problema da escola sem partido. A escola sem partido é a escola de um único partido, né, o partido fascista, né, que, como o companheiro Manuel destacou, a direita
procura semear confusão e teme, né, como assinala o Manifesto Comunista, né, eles temem ao fantasma do comunismo, porque a ideia do comunismo remete à direita à ideia da libertação, da exploração da classe operária, da classe trabalhadora, né? Ela é motivo de pavor, de maneira justificado, né? Porque é uma classe que vive da miséria e da exploração de milhões, da fome, do sofrimento do povo, como a gente vê no Brasil nesse momento, em que nós temos aí 600 mil mortos, isso em números oficiais, infelizmente a gente sabe que é muito mais, né? Em que a gente tem a maioria do povo, muita gente disputando osso, né? E restos de alimentos para comer, muita gente passando fome, a ideia de que os setores oprimidos na sociedade, né, procurem lutar pelas suas reivindicações, pelos seus interesses, é de fazer tremer a burguesia, né? Então, a ideia da escola sem partido é uma ideia repressora, né, sob o pretexto de combater a presença e a influência da esquerda na educação. A direita procura impor um regime de repressão, né? Como ativista e como professor, nós vimos muitos companheiros nos últimos anos, né, terem sua atividade de cátedra, o trabalho político-pedagógico com os alunos cerceado, né? A gente viu aí as tentativas, inclusive, de transformar essa situação em lei, o que foi barrado a mobilização em vários lugares das entidades dos trabalhadores, dos sindicatos, da esquerda, né, o que nós vemos como um progresso. E nós temos que olhar para fechar esse ponto de que, aproveitando que nós estamos comemorando aí o centenário do Paulo Freire, né, de que a educação por si só ela não é capaz de libertar ninguém, né? A educação tem que ser parte de um processo de luta mais geral, né, de um processo de luta geral dos trabalhadores, das suas organizações, né? Porque muita gente procurou mostrar que o Paulo Freire tivesse um método apartado da realidade, inclusive apresentar a ideia de que ele não era um militante, né? Teve até gente da esquerda que procurou corroborar com essa ideia absurda, né? O Paulo Freire, que sempre foi militante, que inclusive participou da fundação do PT, mas que antes disso, né, se dedicou à atividade política, né? Ele foi apresentado como se ele fosse uma pessoa descolada dessa realidade. Não, né? A única educação libertadora é aquela que é feita com base na experiência, na luta, né? Levando-se em consideração a realidade da classe trabalhadora e, portanto, obviamente que o Paulo Freire não tem a ver. Então, a escola, para fechar, né, concordo com o internauta que escreveu o seguinte: a escola sem partido, na realidade, é a escola com fascismo, né? É a ideia de procurar combater a esquerda, combater a luta pela libertação, introduzindo a repressão, o cerceamento da discussão, ou seja, o fascismo nas escolas, né? E isso é uma situação muito grave no momento que nós temos a vigência de um regime golpista no país e toda essa situação que nós vamos conversar mais um pouco daqui para frente. Vamos lá. Antônio, bastante interessante, né, essa sua colocação também de que a classe dominante, de fato, ela tem motivo para se preocupar, uma vez em que se está disputando o poder, se busca disputar o poder para a gente poder promover alterações na sociedade, né? Eu quero só resgatar aqui bem brevemente que houve, em 1937, a elaboração do Plano Cohen no Brasil, que foi um artifício, né, utilizado pelos militares para levar a situação do Estado Novo, do governo do Getúlio Vargas, que buscava ter uma continuidade, né, ali do seu governo. E essa questão da preocupação, dessa paranoia que ronda eles, em função da ideia de perder o poder, né, como você disse, é justificado, porque existe uma disputa, né, e recentemente a gente teve uma situação em que o Bolsonaro, ele buscou insuflar as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso. Eu queria perguntar para o doutor Manuel, em relação a essa questão, doutor Manuel, essa situação em que o Bolsonaro ele insufla contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, alegando, né,
a possibilidade do retorno do Partido dos Trabalhadores, da esquerda, né? Como que você vê essa questão no sentido da necessidade de combater essa ideia, né? Para preservar o Estado democrático de direito, uma vez em que ele é importante para a gente manter as conquistas que nós temos até aqui e daqui poder desenvolver mais, tentar algo melhor para a sociedade. O Bolsonaro ele fez essa tentativa, né, de insuflar as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal. O senhor que é advogado também, como que o senhor vê essa tentativa, né, do mandatário da nação de insuflar as pessoas contra o Estado democrático de direito? O Charles, eu vi que entrou aqui na sala o Djalma Bom. Será que é o que eu conheço lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo? Acho que é assim, ele está no Lula Livre. Né? E estou vendo que entrou também a Jaiane Luciana, que é do Movimento de Moradia Já. Tem bastante gente aí, Rose Cruz, lá da Sul, olha. Então, tá internacional esse negócio aqui, mas tudo bem. Eu acho que o Bolsonaro é um projeto fascista, o projeto dele, né? Um projeto autoritário, um projeto fascista, e ele está sempre nessa tentativa de criar uma situação para poder dar um golpe, né? Um golpe, quer dizer, um golpe dentro do golpe, né? Que a eleição dele já foi um golpe, né? Então, ele está sempre fazendo essa tentativa de dar esse golpe, né? Eu não sei, assim, essa questão de ele querendo remover o STF, né, era tirar qualquer empecilho que atrapalhasse esse objetivo, que não é do Bolsonaro, tá certo? Eu queria aqui frisar, esse é um projeto da burguesia brasileira, né? A gente, é claro, todos nós focamos fora Bolsonaro, mas como que ele se sustenta? A burguesia brasileira está ganhando muito dinheiro, né? Tá ficando mais rica e está apoiando o Bolsonaro. Está apoiando, né? Os banqueiros, as elites que mandam na economia, que se apropria dos valores criados pelos trabalhadores, ela que sustenta o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está sendo ótimo para a burguesia, certo? Que está destruindo os direitos trabalhistas, né? Está destruindo conquistas dos trabalhadores de 100 anos, da greve de 17. Então, ele está destruindo tudo isso, precarizando o salário, né? Deixando um desemprego monstruoso, né? Acabando com as políticas públicas, privatizando. Então, o Bolsonaro, ele é um governo excelente para a burguesia, e ele é sustentado pela burguesia. Ele não se sustenta sozinho, ele parece mais um palhaço, né? Mas ele é um projeto da burguesia. E eu não vi ainda, hein? Não tem frações da burguesia se bandeando para as forças progressistas, porque você não tem burguesia progressista no Brasil. Não tem ninguém. Outro dia eu vi a declaração de um dos donos do Banco do Itaú, né? Falando que não estava satisfeito com o Bolsonaro e que o projeto que ele ia apoiar o Dória. Olha, o Dória é Bolsonaro. Qual a diferença? A diferença é que o Dória é chique, né? Tal, né? Mas o programa é o mesmo. Às vezes, o Dória tem tido atitudes talvez mais violentas, que eu vi o caso do Sindicato dos Metroviários, né? Ele tem atitudes talvez mais fascistas. Agora, o dono do Banco do Brasil não está satisfeito com o Bolsonaro e ele vai apoiar o Dória. Então, a burguesia, quem sustenta o Bolsonaro, quem sustenta esse programa neoliberal, esse programa econômico, é a burguesia brasileira. E o Bolsonaro não cai porque a burguesia está sustentando ele, porque ele está sendo muito bom para a burguesia.
acabando com os direitos dos trabalhadores, como eu falei, né? Entregando todo o patrimônio público, né? Destruindo as políticas sociais, não é? Então, e a burguesia brasileira, como é uma burguesia que vagabunda, que não faz, nem como burguesia ela trabalha, ela se apropria dos recursos do Estado e tudo, dentro do cenário internacional, ela não consegue competir, né? Ela não consegue competir. Então, qual que é o projeto dele? Sangrar cada vez mais os trabalhadores. Então, para eu não esticar essa avaliação, mas a minha avaliação é essa, sim, que é a burguesia brasileira, não é o Bolsonaro, primeira coisa. Agora, como que você se contrapõe a isso? É evidente que a eleição do Lula 2022 seria um grande passo, né? Um passo gigantesco. Mas para você sustentar um governo que possa fazer alguma transformação social, você tem que ter trabalhador organizado. Você tem que ter o povo organizado. Você tem que ter organização nas fábricas, você tem que ter organização nos bairros, você tem que ter militantes sociais, né? Então, para você ter o Estado democrático de direito, veja bem, o que nós temos não é Estado democrático de direito. Eu acho que com essa fome, o pessoal comendo osso, isso é Estado democrático de direito? Onde está o direito? Não existe. Não tem direito nenhum. Tem eleição, mas vocês viram como foi a última eleição, as últimas eleições? Essa eleição é só para inglês ver, né? Então, isso não é democracia. Democracia onde as pessoas passam fome, isso não existe democracia onde as pessoas passam fome, onde você tem 14 milhões de desempregados na estatística, mas você tem 20 milhões de desempregados, 50 milhões de trabalhadores informais, não tem democracia. Milhões de sem-teto, 200 mil pessoas morando na rua, isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito, não existe o Estado democrático. Ele só vai existir se você tiver até organizações sociais que começam, junto com o governo progressista, né? Com o governo que nós esperamos que seja do Lula, comece a fazer modificações, né? As pessoas passem a ter moradia, as pessoas passam a ter trabalho, ter salário, né? E só ter trabalho não adianta, ele tem que ter salário, né? Passa a ter educação, passa a ter saúde. Então, aí você tem o Estado democrático de direito funcionando, mas agora nós não temos o Estado democrático de direito, né? Você tem uma burguesia mandando, tem uma classe social privilegiada no judiciário, nas Forças Armadas, em diversos órgãos do aparelho do Estado, e você não tem esse Estado democrático de direito. Isso daí é uma coisa... A eleição é uma acumulação de força, eleger o Lula seria necessário, não é necessário, né? Mas os trabalhadores têm que se organizar. Os trabalhadores têm que estar organizados para sustentar um governo progressista. Como que nós? Aí temos que olhar para dentro de nós um pouquinho. Deixamos perder o nosso governo, né? Deixamos eles dar o golpe, deixamos eles ludibriar o povo. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e organizar os trabalhadores, organizar a população para se defender e empreender uma luta por justiça, por direito, e por cidadania, por dignidade, e assim por diante. Perfeito. Aproveitando essa deixa do Manuel, que inclusive eu quero ver se dá para mostrar aqui, no livro do Dr. Manuel aqui, Tudo Começa com uma Luta, faço questão aqui de mostrar, quem não leu, está perdendo, leia, excelente livro. O Dr. Manuel, inclusive, coloca bem essa questão
de que o Estado, que ocorre com o Estado, é que o Estado é uma organização da violência, né? Então, essa questão das pessoas passarem fome, essa questão das pessoas não terem emprego, da miséria, né, que está agraçando, como o doutor Manuel falou aqui, mostra, na verdade, que esse dito Estado democrático de direito se constitui numa violência contra o trabalhador. Então, tem essa forma de violência que vai poder, o Estado vai aniquilar as pessoas pela fome, pela miséria, pelo desemprego, né? Ou de uma forma mais agressiva, né? Quando existe uma ditadura aberta, né? Também vai liquidar as pessoas. De qualquer forma, o que existe é uma organização da violência contra o trabalhador. O Manuel até fala no livro dele que é a boa teoria, né? Ensina essa questão. Então, eu queria, aproveitando essa deixa do Manuel, colocar para o Antônio Carlos. Antônio Carlos, considerando isso, né, que o Estado, hoje, né, essa organização da violência contra o trabalhador, e que, a rigor, não existe um Estado democrático de direito, né? Como que você vê a possibilidade da constituição, da formulação, da elaboração, da construção de uma aliança de esquerda para fazer frente a essa situação que está posta? Porque, como também lembrou bem o Manuel, não é uma questão do Bolsonaro, ele é peça de uma engrenagem, de um sistema que oprime a classe trabalhadora, que é o capitalismo. A gente precisa mudar a rota, o rumo do que está acontecendo, né? Como que você vê a possibilidade da constituição de uma saída à esquerda, genuinamente à esquerda, no Brasil hoje? Em primeiro lugar, achei muito boas as colocações do Manuel sobre a gente não ter ilusões, né, sobre o chamado a democracia nesse momento, né? Porque tem muita gente colocando o problema em termos de que a gente deveria defender a democracia como se a democracia existisse no país, né? Não tem democracia. Estou totalmente de acordo com a ideia de que não pode haver democracia quando você tem num país mais de 120 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, que é um nome chique para dizer que tem mais de metade da população passando fome, em diferentes níveis. Tem gente passando muita fome todo dia, tem gente passando fome algumas vezes na semana, e tem gente passando fome ocasionalmente, mas, infelizmente, hoje nós temos mais da metade do povo brasileiro passando fome. Não pode ter democracia num regime como esse. Não pode ter democracia quando nós estamos vivendo um regime que é resultado de um golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma, né, onde o presidente fascista que está aí, ele só é presidente por conta da fraude de 2018, né, quando colocaram o Lula na cadeia por mais de 580 dias, né, de maneira ilegal, e fraudaram a eleição, fizeram a eleição sem o candidato que o povo queria votar, né? Então, obviamente que... E totalmente de acordo também com a ideia que ele expressou de que a gente tem que tomar cuidado para não se confundir aqueles que se dizem democráticos com aqueles que são verdadeiramente democráticos. É como se eu e o Manuel disséssemos que nós somos jovens. A gente pode até dizer que nós somos jovens de espírito, né? Mas a nossa barba branca já não deixa a gente mentir. A gente não pode falar que nós somos jovens, porque isso não corresponde, obviamente, à realidade. Então, tem gente se dizendo democrático, né? Democrata, como o Dória, sendo que ele é um fascista tão ruim ou pior do que o Bolsonaro. Então, o problema da esquerda passa, em primeiro lugar, por ter bem claro essas coisas. Saber quem são nossos aliados, né? E quem são os adversários, os inimigos da classe trabalhadora. Quem são os nossos aliados na luta, mesmo que às vezes estejam confusos, porém nós não gostamos de uma certa posição de setores da esquerda que, vendo pessoas do povo, que às vezes têm posições equivocadas, a pessoa procura responsabilizar o povo pela sua própria miséria. Nós achamos que é um equívoco, né? Agora, nós gostamos menos ainda quando o pessoal procura apresentar como aliados do povo, por exemplo, nesse momento, aqueles que estão votando as leis para retirar direito dos trabalhadores, né? O Manuel citou o caso do Dória, a gente poderia falar de praticamente todos os partidos da direita que, nesse momento, estão apoiando aí a PEC 32, as privatizações. Eles não são amigos do povo, em nada, né? Eles fazem, nesse momento, por exemplo, tem um discurso aí de que ser progressista seria ser contra o Bolsonaro.
Tem gente que é contra o Bolsonaro, sabe-se lá por quê? Porque é pior do que o Bolsonaro. Que gostaria de tirar o Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro está colocando em risco os seus interesses. Então, nós não devemos se confundir com essa situação, né? A luta pela unidade, digamos assim, progressista, que possa permitir um avanço, ao nosso ver, passa pela unidade dos trabalhadores, das suas organizações, né? Por isso a candidatura do Lula é uma candidatura tão importante, porque não é simplesmente uma pessoa, mas é tudo aquilo que ela representa e que ela pode unificar os trabalhadores em termos de mobilização, né? Não se trata de ter um salvador da pátria, uma pessoa que vai resolver todos os males, mas alguém que é capaz de fazer aquilo que é mais importante para o povo nesse momento, que é dar esperança e unir para mobilizar, né? Porque a candidatura do Lula é uma arma, um tanque de guerra para o povo se municiar para lutar. É a única que, nesse momento, a gente pode até ter diferenças políticas com as posições políticas do Lula, né, ter diferenças de partido, mas quem é sincero na esquerda tem que compreender que a única possibilidade de derrota, né, da direita nesse momento, de unir o povo, unir a maioria do povo, né, é a unidade em torno da candidatura do ex-presidente Lula e da mobilização por essa candidatura. Não uma atitude prostrativa, né, da gente esperar. Eu gostei muito de uma declaração do Haddad, feita dias atrás, que ele dizia o seguinte, que a situação que nós temos de fome e de miséria não dá para esperar para 2023. Né? O pessoal que está morrendo de fome precisa de ter soluções agora. Nós temos que mobilizar agora. Né? Nós temos que mobilizar nas ruas. O pessoal que está sendo afetado aí pelas mortes, pelo desemprego, que é um câncer, né, que nós temos nesse momento, não pode esperar por 2023, quando, quem sabe, vai assumir um futuro governo. A unidade tem que ser construída agora, e a unidade que resolve mesmo para o povo é aquela unidade feita na luta. Eu estou totalmente de acordo com a frase aí do companheiro Djalma Bom, né, citando o Marx, que diz o seguinte, que cada passo do movimento real é mais importante que uma dúzia de programas. Totalmente de acordo. Né? Quer dizer, ter uma ação unificada de luta, de mobilização, é mais importante do que uma unidade programática nesse momento. Né? Só para encerrar esse ponto, a gente estava discutindo com um grupo de companheiros que nós estamos tirando um manifesto para o dia 2. E aí um companheiro falava assim, o meu grupo só assina se a gente puder ter garantia de que o governo do Lula não vai ser um governo de frente popular contra o povo. Falar, não tem garantia, a luta de classe não tem garantia. Primeiro que a gente não pode falar em nome do Lula. E segundo, que nem o Lula pode dar garantia de nada. Né? As coisas têm que ser resolvidas através da mobilização. Né? E se a gente quer, por exemplo, o Lula com um governo dos trabalhadores, de defesa dos direitos democráticos, o movimento tem que intervir nessa situação. Nós não podemos ficar na torcida esperando para ver o que o Lula vai fazer, o que o partido A, B ou C vão fazer. Nós temos que intervir na realidade. Né? Temos que atuar como militante, né? Como faz o companheiro Manuel, o Charlie, os movimentos de luta. Nós temos que ter essa intervenção ativa na situação. E eu acho que essa unidade na luta, né? E não em palavras, porque também, para encerrar, né? Não adianta a gente unir positivo com negativo. Quando a gente junta 5 menos 2, não dá 7. 5 menos 2 dá 3. Né? Quando a gente junta positivo com negativo na matemática, diminui, não soma. Então, se a gente soma esquerda, combativo, lutadores, explorados, com inimigos do povo, né? Com gente que quer a opressão da população, o resultado disso aí não é mais força na luta do povo, é menos força, é um resultado que não reforça a nossa mobilização. Então, a unidade que faz avançar nesse momento é a unidade dos lutadores, né? É a unidade na luta em defesa da candidatura do Lula e de um programa de propostas de mobilização para atender os interesses do povo. Passo a palavra. Perfeito. Olha, pegando inclusive essa questão que o Antônio coloca, né, da questão da unidade, da mobilização, o que eu quero perguntar é o seguinte, perguntar para o doutor Manuel aqui, para a gente ir trocando aqui um bate-papo aqui entre nós, né? É o seguinte, o Bolsonaro, ele pela atitude, né, negligente em relação à questão da pandemia, sacrificou no Brasil 590 mil pessoas, né?
590 mil pessoas equivale a mais de 7 vezes o número de mortos com a explosão da bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki, ao término da Segunda Guerra Mundial. Equivale a mais de 6 vezes o número de soldados americanos mortos na Guerra do Vietnã, uma guerra que durou 5 anos. Num cenário como esse, algumas pessoas podem responsabilizar a população, dizendo não é possível, a população ela não se movimentou, não se organizou, não se rebelou, não se revoltou contra essa situação, né? O que eu quero perguntar, a gente não pode imputar responsabilidade àquele que sofre a causa, né? Me parece mais uma questão das lideranças, né? Dos dirigentes em buscar se articular de forma mais rápida para impedir essa matança que está ocorrendo no Brasil. Manuel, como você vê isso em relação à questão dos dirigentes, né, partidários em geral, né? Cansaram da luta, estão demorando para dar uma resposta combativa para essa situação, só agora que estão despertando para que o que realmente houve no Brasil, não tem um problema de tempo, uma demora grande em relação ao que ocorreu, não falta mais combatividade nas lideranças para organizar a população e fazer essa transformação vir logo? Tá sem áudio, doutor. Tá. Eu vi aqui que teve alguém que entrou, acho que foi o Matias, e colocou a questão da Prevent Senior, né? Eu acho que essa questão de acusar a população é acusar a própria vítima, né, pelo seu infortúnio, né? Exato. Isso, eles têm hábito de fazer isso em todo lugar, né? Quer dizer, a pessoa está desempregada porque ele não estudou, ou porque ele não fez isso, não fez aquilo, ele não tem casa, não tem, porque também nunca trabalhou, nunca fez isso, nunca economizou, por exemplo. Então, essa história de jogar a culpa na vítima, isso é um truque, né, das classes dominantes, quer dizer, a culpa da pobreza vai ser eles vão dizer que sempre são dos pobres, né? Porque, na verdade, é evidente que essas coisas ocorrem por uma ação das classes dominantes, né? Porque se você pegar agora o caso da Prevent Senior, porque a Prevent Senior é um dos financiadores, né, do Bolsonaro, do Dória, me parece que também não sei, ele é um dos financiadores. Então, essa questão de não comprar vacina, essa questão de não aceitar o isolamento, não aceitar essas medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, ela tinha um sentido. Eles queriam colocar a cloroquina, ia ganhar milhões com a cloroquina, né? À custa da morte como tem agora, que essas mortes, pelo menos 2/3 dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Se desde o início tivesse os procedimentos corretos. Se comprasse vacina a tempo hábil, muita gente não teria morrido. Então, essa situação que nós estamos passando, ele é uma atitude deliberada das classes dominantes, que inclui os grupos de saúde, que ganham muito dinheiro com a desgraça alheia, né? A indústria química, farmacêutica, então tem muita gente gorda aí por trás, mas me parece que a estratégia do Bolsonaro era enfiar a cloroquina, né? E ganhar milhões com a cloroquina. Depois da cloroquina, ele teve aquelas negociadas da vacina, que a CPI já deixou claro que ele queria ganhar em cima das vacinas também, né? Aquela história da Anvisa ficar amarrando. Veja bem, por que a Anvisa não aprovou a Sputnik para os governadores do Nordeste comprar? Por que fica amarrando as vacinas aqui no Butantan? Não é isso? É porque ele queria monopolizar a compra das vacinas e ganhar milhões em cima disso. Então, nós estamos diante de um governo que não tem ética nenhuma, não tem humanidade.
Então, se você for analisar esse caso da Prevent Senior, pelo que eu vi lá da CPI, eles ocultaram mortes de Covid, né? Eles ministraram, pelo menos eu vi lá na CPI, né? Eles ministraram a cloroquina, obrigavam os médicos a receitar cloroquina, e depois que a pessoa falecia, ocultava o motivo do óbito. Quer dizer, um grupo econômico, ou as pessoas, ou ver o caso do empresário lá, Luciano Hang, lá com a mãe dele, quer dizer, deram cloroquina para a mãe dele, a mãe faleceu, e ele aceitou que nem para passar a cloroquina. Então, esse tipo de gente, isso não tem humanidade. Nós estamos diante de um grupo que está nos governando, né? Que não tem humanidade, não tem ética, não tem nada. É um grupo que precisa ser removido do poder. Perfeito. Aproveitando, inclusive, Antônio, também essa outra deixa aí do Dr. Manuel, né? Lembrando essa questão da Prevent Senior, a questão das vacinas, a gente lembra com isso que, evidentemente, o governo do Bolsonaro é um governo negacionista, né? Ele nega a ciência, inclusive ministrar a cloroquina sem a devida eficácia científica comprovada, né? Demonstra que ele é um terraplanista que realmente está fora da curva, né? Junto com outros que realmente não querem um mundo melhor. O que eu quero lembrar, Antônio, aqui para a gente continuar essa questão comunismo, né? Essa situação em que eles querem de toda maneira rotular os comunistas, os socialistas, impedir o contato das massas, né? Com os comunistas, os socialistas, se deve também por essa negação da ciência, né? Mas o marxismo é uma ciência, ensina a evolução, que a sociedade ela evolui, ela se transforma. Então, a negação da ciência, né, não é só em relação à questão da vacina, é em relação à própria forma como a sociedade ela evolui. Eu queria ouvir de você, Antônio, inclusive como professor, né, nessa questão em que o marxismo é uma ciência, né, a perspectiva de um mundo melhor não é uma vontade dessa ou daquela pessoa, é uma situação científica dada e que precisa ser estudada para as pessoas compreenderem, né, e poder construir um mundo melhor. Como que você vê essa questão da negação da ciência, mas no sentido também de que quando eles fazem isso, eles buscam impedir com que as pessoas possam aceitar o marxismo pelo seu fundamento científico, né? Não é uma questão de vontade pessoal, mas se trata de uma lei, né, do desenvolvimento humano. Como que você acha que isso pode ser ensinado para as pessoas de forma didática e de modo que se compreenda que a evolução da sociedade, do capitalismo para o socialismo, realmente é uma ciência e é uma construção que inevitavelmente virá? Eu acho que o aspecto fundamental no aprendizado é a luta, né? A luta política, a luta que se processa por um lado na própria experiência da classe trabalhadora, que aprende, né, com a sua mobilização pela moradia, pelo emprego, pelo salário, e a luta de maneira mais organizada, de maneira através dos partidos políticos, né? Da experiência militante, da experiência da educação, do estudo, né? Nós damos muito valor ao problema da formação política, não a formação política de maneira abstrata e muitas vezes vazia, essa que muita gente pensa que é dada nas universidades, mas na formação que se processa, né, através da experiência, do estudo coletivo, né, porque o aprendizado é sempre uma tarefa coletiva que não pode ser realizado principalmente do conhecimento político de maneira individual, né, mas através dessa experiência política. Então, nós achamos que é preciso aprender através da luta de classes, né, da experiência e do estudo dessa experiência, coisa que não é possível fazer de maneira acadêmica nas escolas, né? A escola também é um espaço de luta política, com certeza, né?
principalmente, por exemplo, quando os professores e a juventude lutam, inclusive, contra a destruição da escola pública, por melhores condições de ensino e de aprendizagem, né? Mas é que é necessário educar que nas escolas o aprendizado é apenas uma ferramenta, né, para desenvolver o aprendizado no mundo real, né, no mundo da luta de classes, né, onde todos nós, queiramos ou não, estamos inseridos, né, e onde a gente, através do trabalho coletivo, é possível compreender o funcionamento da sociedade e lutar pela sua transformação. Eu acho que está na hora da gente encaminhar para os encerramentos finais. Aí vou passar devolver para o Charles. Perfeito, Manuel. A gente está encaminhando para o final. Eu queria aproveitar. Como que você vê a questão da moradia? O senhor é assessor jurídico da Frente de Luta por Moradia, né? Que essa questão da luta por moradia, ela é justamente isso, uma luta política, né? Ela também é uma luta política. Como que você vê a necessidade de que as pessoas tenham essa compreensão de que não é a moradia pela moradia, mas que isso exige uma luta política, nessa compreensão que o Antônio de Carlos estava dizendo, né, de uma compreensão mais geral da luta de classes e como a gente se situa no mundo, a partir dos nossos interesses enquanto trabalhador. Como nós estamos finalizando, né, a luta por moradia, ela é uma luta por um direito, né, é luta por justiça, na verdade. Evidente que essa luta por direito e por justiça, ela avança quando a gente obtém vitória política, né? A experiência nossa indica isso aí. O movimento de luta por moradia sempre avançou quando a gente tem uma vitória política, né? Avançamos com o Lula, avançamos com o Haddad aqui, com a Erundina, com o PT, né? Então, sempre que a gente tem uma vitória política, a luta por moradia avança, que é uma luta por direito. Então, nós sempre procuramos fazer a luta por moradia, a luta por esse direito, mas a gente procura trazer as pessoas para lutar com a gente, para a gente vencer na política também. Então, por exemplo, a vitória do Lula o ano que vem vai ser um grande passo para a moradia, né? Porque você pode retomar os programas habitacionais. Então, o sem-teto não pode ficar de fora dessa luta da defesa, né, e entrar na eleição para eleger o Lula. Para finalizar, eu vi aí algumas falas dessa frente, das articulações e coisa e tal. Eu acho que as forças progressistas, queria dizer, as forças progressistas, elas têm que se unir, não tem outra saída. Ela tem que se unir. Ninguém vai conseguir avançar sozinho, isolado. E quando você fala forças progressistas, essas forças, a gente entende que são progressistas porque elas têm compromisso com os trabalhadores, com as transformações, né? Quem não tem compromisso com os trabalhadores não é força progressista, né? Esse critério nós precisamos levar entre nós. Força progressista é o que tem compromisso com os trabalhadores, com a população mais pobre e que queira melhorar a vida desse povo. Não quis isso, é só balela, né? Se ele agora fica com essa conversa, mas não apoia a reforma agrária, por exemplo, não é força progressista, não apoia a melhoria do salário, não é força progressista, não apoia o SUS, não é força progressista, não apoia a educação, não é força progressista. Ele é um papagaio, né, que pode enganar muita gente. Então, mas as forças progressistas têm que se unir, eu acho, para a gente poder avançar mais, né? Aí, obrigado pelo espaço que vocês me deram aqui e um abraço a todos vocês. Perfeito. Eu quero agradecer ao Antônio, quero agradecer ao Dr. Manuel, dizer que foi uma honra estar nessa live aqui com vocês. Duas pessoas que eu admiro pela combatividade, pela luta, né? E com certeza vai inspirar ainda muita gente. Eu quero apenas, antes de encerrar, dizer que no dia 2 de outubro é importante que todos compareçam ao MASP às 13 horas para a gente continuar fazendo a luta por um Brasil melhor
para que essa sociedade possa ser transformada, né? Vamos todos ao MASP, no dia 2 de outubro, buscar reconstruir o Brasil e exigir a melhora para o nosso país. Então, dia 2 de outubro, todos no MASP, tá bom? O Brasil voltar a ser feliz. Um abraço fraterno, Manuel. Um abraço fraterno, Antônio Carlos. E obrigado por aceitarem o convite, tá bom? Legal. Um abraço, boa noite. Boa noite. Oi, Charlie. Oi. Cabelo?